Também outra acusação que é feita de Ellen White ao falar que ela detona com as outras igrejas. Alguém escreveu assim: Ellen White diz que é demônio que responde às orações das igrejas evangélicas. 2 pontos. Aí cita um texto dela, também do Primeiros Escritos, página 47. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma má influência. Quando você lê isso aqui, realmente parece uma coisa absurda. Ellen White fala que é o demônio que responde às orações das igrejas evangélicas. Quando você lê o capítulo todo que é mencionado aqui no livro Primeiros Escritos, ela não cita igreja alguma. Ela não está falando de igreja nenhuma, nem da católica, nem da protestante, nem da evangélica, nenhuma. Ellen White está descrevendo o que acontecerá na volta de Jesus, onde ela fala que haverá ali 2 povos. Aqueles que seguiram a sério a palavra de Deus e aqueles que brincaram com sua salvação. E ela fala que os que seguiram a sério a palavra de Deus vão receber as boas-vindas do reino. E os que brincaram com a sua salvação são pessoas que tiveram uma espiritualidade embalada por Satanás, porque elas acreditavam que pelo fato de ter o seu nome como de cristãos e fazerem oração, que isso bastava para elas. Sabe, um cristianismo de fachada? E esses que ela fala que Satanás inspirava-lhes uma influência má. Ela não fala nada de igreja evangélica. Então, irmãos, com toda sinceridade, quando alguém vai à internet e diz Ellen White fala que é o demônio que responde às orações das igrejas evangélicas e cita uma frase dela fora de contexto, a pessoa não está sendo verdadeira. Perdão, desculpe-me falar isso aqui com todas as letras, mas essa pessoa está pecando contra o mandamento que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque a palavra igreja nem aparece aqui nesse capítulo, na página 47. Eu li todo o capítulo aqui, a palavra igreja nem aparece aqui. A palavra igreja nem aparece. Não aparece a palavra igreja, não aparece a palavra igreja evangélica. Ela só fala de 2 grupos na volta de Jesus. E de fato, se isso é heresia, a própria Bíblia, Jesus falou que na volta dele haverá aqueles que vão receber as boas-vindas no reino e aqueles que vão chegar e falar, Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu expulsei demônios. E Jesus vai falar para esses, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Só isso. Tá certo? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ok, vamos lá então. Notem que no final, o que ele diz ali? Ele leu o capítulo todo. E afirma que leu, né? Ele defende que leu, né? Ele defende que leu, né? Ele leu o capítulo todo e a palavra igreja não está nesse capítulo. Nem aparece a palavra igreja. Muito bem. Vamos primeiro pegar nessa mentira. Vamos ler o capítulo, então, para ver se a palavra igreja aparece. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Ué, apareceu a palavra igreja aqui. A igreja e o mundo. Tá. A gente vai continuar lendo, mas a gente tem que entender. Essa palavra igreja se refere a quem? A igreja adventista e o restante é o mundo? Ou ao povo do advento e a igreja nominal e o mundo? Vamos... Eu acho, eu concordo com a sua segunda posição, Gleison. Primeiro, ela fala povo do advento, certo? Povo do advento, 1. Igreja, 2. Mundo, ímpios, 3. Então ela já dividiu em 3 grupos aí para facilitar. O problema é que na sequência ela fala, vi 2 grupos. Então, talvez ela tenha colocado essa igreja nominal junto com o mundo depois, eu não sei. Isso aí não tem como a gente saber, assim, com certeza absoluta, mas lendo o texto a gente vai saber do que ela está querendo falar, né? Vamos lá. Vi 2 grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto outro permanecia indiferente e descuidado. Opa! Então agora nós temos 2 grupos, um perante o trono profundamente interessado e outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava
para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Isso tudo é uma visão dela. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho, e do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam essa grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastavam deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo esse grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Viu o pai, agora vira um negócio maluco aqui. Viu o pai erguer-se do trono e num flamejante carro, pegou lá uma Ferrari, entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez conservavam os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: Esperai aqui, vou ao meu pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha. Em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Isso aqui tudo é de novo uma figura da entrada dele no lugar santíssimo, performando agora o juízo investigativo. Veja bem, você lembra aquele texto lá atrás que eu falei para vocês de Daniel 7, que ela falou do ancião de dias e tudo mais, que aquilo ali não era. Eu vou ler de novo para vocês verem. Ó. Ela acreditava que esse verso que eu vou ler agora aconteceu em 22 de outubro de 1844 e não vai acontecer na volta de Jesus. Ou seja, o recebimento do reino de Cristo por ele aconteceu em 1844 e não vai acontecer quando ele vier na segunda vinda dele. E eis que vinha nas nuvens do céu, isso é ela dizendo, lendo o texto de Daniel, mas é ela que está citando isso no livro dela. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Daniel 7, 13 e 14. A vinda, ela escrevendo ela agora, a vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda e não o seu segundo advento à terra que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminar os 2.300 dias em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece a presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação, fazer a expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Então, nesse texto que eu estou lendo agora, o capítulo ali, que ele citou lá, falou que não, né, que o Satanás não responde às orações, eu ainda não terminei, eu vou ler o restante, ela está, só um contexto para vocês entenderem, ela está dizendo isso daí. Esse foi o dia que Cristo, 22 de outubro de 1844, ele entrou ali, entrou no lugar santíssimo e agora ele está recebendo as honras do reino, etc., ali, de acordo com Daniel 7, tá? Ok, muito bem. Então, de novo, o foco dela é nesse negócio aí. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Agora olha só. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Peraí, aí aquela observação do Rodrigo ali. Era a igreja e o mundo ou era a igreja adventista e a igreja nominal? Ou seja, né, eram 3 grupos ou 2. Ficou confuso pelo que ela escreveu. Mas se esse povo que ela está vendo curvado perante o trono, não pode ser o mundo, porque o mundo não vai estar curvado perante o trono. Só pode ser as igrejas nominais. Correto? Quem que vai estar curvado perante o trono de Deus orando?
O mundo não fica orando. Concordo 100%. Concordo com você. Estamos falando aqui das igrejas nominais que não aceitaram a mensagem do juiz investigativo e que agora estão orando como sendo cristãos, orando para Deus, pedindo, enfim, orando para Deus. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Olha só. Satanás, olha o tamanho dessa heresia, galera. Não, vai nessa que eu conheço, vai que eu conheço. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Cara, de novo, esse texto ela escreveu originalmente para aquele povo, aquelas igrejas nominais que não aceitaram o juiz investigativo, não aceitaram a mensagem de Guilherme Miller, depois não aceitaram o juiz investigativo. Mas tudo isso é sim transferido por ela, depois que nada disso aconteceu, a volta dele não aconteceu em 1851, para o fim dos tempos, sim, senhor, tá? E falando de todas as igrejas que não estão aceitando o juiz investigativo. Exatamente. É isso aí. É esse negócio aqui que ela está dizendo.